O mês de agosto registrou um aumento de quase 5% no consumo de energia no Brasil. A gente abordou isso aqui no Visão CNN. Esse foi o 5º mês consecutivo de alta. Durante uma entrevista exclusiva à CNN, o presidente Bolsonaro descartou uma política de racionamento de energia em meio à crise hídrica. Enquanto isso, especialistas temem problema não só para esse ano, mas também para 2022. Por isso, eu chamo agora para conversar aqui o ex-diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o Gerson Kelman, a quem eu dou as boas-vindas ao Visão CNN. E muito boa tarde, Gerson. A gente depende só do clima ou o governo também está tomando medidas para que a gente não venha a enfrentar um apagão no próximo ano? As medidas que o governo podia tomar agora, na minha opinião, está tomando. Quer dizer, o governo já decidiu que no verão, quando nós temos a temporada de chuvas no Sudeste, ele vai manter as térmicas ligadas por mais tempo para permitir que o estoque de água dos reservatórios das hidrelétricas se recupere. Além disso, ele está também contratando novas térmicas, novas usinas, também algumas a biomassa, que vão entrar em operação em 2022 para reforçar essa tendência de resistir ao que seria muito ruim, que seria mais um ano seco. Então, a minha resposta é, o que podia ser feito agora está sendo feito. Se isso será suficiente ou não para nós evitarmos um problema em 2022, depende muito do que vai acontecer no verão, quer dizer, nas chuvas de verão no Sudeste. E há um estudo de uma grande consultora, muito conceituada, a PCR, que mostra que se a afluência ao longo de 2022, a afluência hidrológica, vazões, for da ordem superior a cerca de 70% da média, nós estaríamos, vamos dizer, confortáveis, porque também em 2022 muitas novas usinas vão entrar em operação. A Thaís Herédia tem uma pergunta. Pois não. Oi, Kelman, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Olha, eu queria falar do daqui para frente, sem pensar tanto no curtíssimo prazo, se vamos ter apagões ou não em 2022. As reservas, os reservatórios das usinas, das principais usinas brasileiras, já estão abaixo do seu patamar histórico e que geraria uma segurança no mais longo prazo. E a gente estava tendo agora há pouco uma discussão sobre essa transição da energia renovável sem o uso de combustível fóssil, né? Quanto tempo precisa levar isso para que não haja um risco de falta de abastecimento? Como é que o senhor vê o Brasil nesse processo e que investimento a gente precisaria fazer para não correr mais esse risco? Bom, ótima pergunta. Nós temos sempre olhando as energias renováveis que substituem as de origem térmica, sempre focando na eólica e na solar, que são muito importantes. Mas elas têm características distintas das hidrelétricas. As hidrelétricas construídas nos últimos anos foram todas a fio d'água, quer dizer, uma grande preocupação em não ter reservatório. Na minha opinião, isso foi um equívoco. Acho que o Brasil precisa ainda de usinas com reservatórios. Não é em qualquer lugar, quer dizer, não é sair construindo reservatórios, inundando áreas de florestadas, enfim, tem que ter um certo cuidado, mas a opção que fizemos no passado de não ter mais reservatório absolutamente, na minha opinião, foi um equívoco que nós deveríamos reexaminar essa questão. Porque energia de hidrelétrica é também renovável, porque é, de certa maneira, como se fosse uma energia solar, que é o sol que alimenta o ciclo hidrológico, que faz com que você continuamente tenha água chegando dos reservatórios. Então, e esse foi um exemplo. Isso que o senhor citou foi por causa dos danos ambientais, como, por exemplo, a gente vivenciou na época do alagamento do Lago de Balbina? Isso, ótimo, Carla, exatamente isso. No passado, o setor elétrico foi muito arrogante. Ele achava que, enfim, a terra era dele, o rio era dele, e eu sou até oriundo do setor elétrico, é quase que uma autocrítica, né? Então, ele fazia as suas usinas sem muita preocupação com os impactos ambientais, impactos sociais, e Balbino é o exemplo mais frequentemente dado desse equívoco. Agora, modernamente, você pode, entre as
centenas de lugares que você pode construir hidrelétricas, tem muitos que você não pode construir absolutamente, porque o impacto ambiental e social seria muito grande, então não pode. Mas há alguns lugares que pode ainda, não é que não tenha impacto, tem, mas é possível, junto com, digamos, com um cuidado, olhando de forma conjunta o impacto local, que em geral não é bom, mas com impacto nacional. Quer dizer, se você não construir uma usina hidrelétrica com reservatório, das duas uma, ou você vai ter uma energia mais poluente, mais cara, ou você vai ter essa situação que a gente vive hoje, que é uma situação de, vamos dizer, aflição, se vai ter energia ou não. E nós não esgotamos, quer dizer, os países que têm potencial hidrelétrico, como é no caso da Europa e nos Estados Unidos, eles usaram o seu potencial até o limite. Nós estamos longe disso. Nós poderíamos ainda, não é construir tudo, mas algumas usinas poderiam ser construídas ainda. A gente falou sobre racionamento. O presidente Bolsonaro diz que não acredita em racionamento, que não será necessário lançar mão de racionamento. O senhor concorda com essa avaliação? Vamos dividir em 2021 e 2022. 2021 eu concordo. Eu acho que diversas coisas estão acontecendo. O Operador Nacional do Sistema tomou diversas medidas agora, nos últimos meses, para resolver a questão. Quer dizer, me permita dar alguns exemplos. A linha de transmissão que traz energia do norte, do nordeste para o sudeste, que operava antes com um critério de segurança muito grande, o jargão do setor é N-2, quer dizer, tem que ter uma dupla, é como se fosse um carro que tem que furar 2 pneus, tem 2 steps. Agora, se permitiu que tenha só um N-1, quer dizer, você roda só com um step, digamos, corre um risco um pouco maior, mas transmite mais energia do norte e do nordeste para cá, isso ajudou. A importação de energia do Uruguai e da Argentina ajudou. A entrada da usina, tem uma usina térmica aqui no Sudeste, a Sul, né, GNA, que entrou antes da hora. Então, muitas coisas foram feitas, para não falar em gestão da demanda, que também ajuda um pouco. Então, eu acho que a probabilidade de racionamento, como nós tivemos em 2001, quer dizer, ou seja, ter que diminuir o consumo médio de energia daqui até o final de novembro, está praticamente descartado. O que poderia ainda acontecer, estou falando de 2021, nós temos o que no jargão do setor é problemas de potência, que a população chama de apagões. Poderia ainda acontecer alguns apagões porque os reservatórios esvaziaram. Ao esvaziar, a queda d'água, quer dizer, a energia é produzida porque a água cai. Essa queda d'água tem diminuído. Então, mas é pouco provável também, quer dizer, eu não afasto a possibilidade de alguns apagões localizados ainda em 2021, mas acho que não vão ocorrer. Pode ocorrer, mas não vão ocorrer. 2022 é algo muito mais incerto, porque, como eu disse antes, depende muito de como é que vai ser o verão. Só para fazer uma analogia, nós estamos agora num período seco de 7 anos, muito parecido com o período seco de 1950 a 1956 do século passado. E se nós acreditássemos que é parecido, se você olhar o gráfico vai ver que é muito parecido. Se nós acreditássemos do que o passado vai acontecer de novo, que não é verdade, é claro, 1957 foi um ano muito úmido e os reservatórios se recuperaram. Então, se fosse igual àquele período, se recuperariam. Mas nada, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, por isso, o governo toma essas medidas que eu chamei de ligar as térmicas, mesmo durante o período úmido, durante o verão, para que os reservatórios se recuperem. Consequência inevitável, essa não tem jeito, é aumento do custo da energia. Quer dizer, isso é muito ruim para o país. Quer dizer, quando você liga térmicas, você usa combustível que tem um custo e, portanto, quem paga são os consumidores, não tem outro jeito. Vamos esquecer, então, conta mais barata por um bom tempo. Muito obrigada, senhor Gerson Kelman, ele que é ex-diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, trazendo seu conhecimento aqui para nós no Visão CNN. Muito obrigado, uma ótima tarde.